Olá, eu sou o pastor Adailton e eu também exerço a função de capelão. Esse é meu primeiro livro, que se chama Um Novo Mandamento Vos Dou. Esse livro surgiu no momento em que eu estava orando ao Senhor em relação à igreja. O livro Um Novo Mandamento Vos Dou surgiu quando o Espírito Santo de Deus me levou a fazer uma comparação entre a nação de Israel e a igreja celestial que somos nós. No livro eu apresento 3 povos: a nação de Israel, que eu chamo de Jerusalém terrestre, a igreja celestial, que eu chamo da Jerusalém celeste, e o terceiro povo, que eu chamo a nação babilônica. A intenção do livro é apresentar alguns padrões encontrados na Bíblia. Entre esses padrões estão as leis do Senhor. As primeiras leis foram entregues para Moisés. Logo no livro, na primeira parte, eu faço uma apresentação sobre as leis de Moisés. A seguir eu faço um comparativo sobre o novo mandamento que o Senhor Jesus nos entrega. Eu faço esse comparativo entre as leis do Antigo e as leis do Novo Testamento. E nesse comparativo eu apresento o que o Senhor Jesus disse sobre revogar as leis. Eu explico em termos jurídicos o que é a revogação das leis e apresento as leis que o Senhor nos deu e que foi mudada para se adequar a Jerusalém celeste. Nesse capítulo também eu falo sobre a mudança que teve para que as leis fossem adaptadas para Jerusalém celeste. Falo que essa mudança e apresento essas leis como as leis cerimoniais, as leis morais e as leis cívicas. Eu apresento no livro também um comparativo sobre os ofícios do Senhor Jesus. Eu apresento o Senhor Jesus como justo juiz, o Rei dos Reis, para a parte jurídica e a parte governamental. Os outros 2 ofícios eu apresento o Senhor Jesus como profeta, semelhante a Moisés, e o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, tratando da área espiritual, pois esses 4 ofícios são muito importantes. E na continuação do livro eu faço um comparativo entre a aliança mosaica e a nova aliança, mostrando que há um padrão entre as alianças. No próximo capítulo eu faço um comparativo sobre os 2 povos escolhidos na Bíblia, que é o povo da Jerusalém terrestre e o povo da Jerusalém celeste. Nesse capítulo eu apresento o padrão de escolha sobre o povo de Israel e o objetivo da entrega das leis. Eu mostro que o mesmo padrão foi apresentado para Jerusalém celeste, que é a igreja, porém com o objetivo de estabelecer o reino celestial que vai acontecer no milênio de Cristo. Nesse capítulo eu falo sobre a importância de cada povo, de resgatar aqueles que estão sob a influência do regime babilônico. Eu também quero apresentar, do próximo capítulo, os 7 tabernáculos que a Bíblia apresenta, sendo um deles o tabernáculo que o Senhor Jesus, que andou no nosso meio, e que serve como exemplo para o tabernáculo, que é o templo do Espírito Santo que somos nós. Eu apresento os padrões que há entre esses tabernáculos. No próximo capítulo eu trato também de uma área importante que eu chamo a arte da hermenêutica jurídica de Satanás. Nesse capítulo eu abordo a maneira como Satanás usa para poder apresentar uma exegese, onde ele apresenta também um padrão para tentar confundir as pessoas com a sua exegese, com o seu jeito de enganar as pessoas, como aconteceu com o casal ali no Jardim do Éden. No próximo capítulo, eu apresento o Senhor Jesus como primogênito do povo celestial, de como foi a formação da Jerusalém celeste, de como também foi ali a apresentação das leis, como uma nova adaptação para Jerusalém celeste, não como um povo, como a Jerusalém terrestre, pois as leis cerimoniais, as leis morais e as leis cívicas tinham um objetivo de um povo terrestre. Já as novas leis que foram dadas pelo Senhor Jesus ali para esse povo são leis espirituais, mas com o mesmo padrão.
leis cerimoniais, leis morais e leis cívicas ou civil, que também servem para a adaptação desse novo povo. E eu também falo sobre o Senhor Jesus como o segundo Adão e os privilégios que são apresentados para nós, que somos representantes do reino do Senhor Jesus. Somos, então, os guardiões da lei, até que se cumpra o período da graça, até que venha o Senhor Jesus. E na conclusão do livro, eu apresento a importância do que foi colocado em nossas mãos. Eu falo sobre os padrões que são importantes para que nós possamos ter ali na mente a importância de fazer com que esse novo mandamento se cumpra, para que também a Jerusalém Celeste, como templo do Espírito Santo de Deus, receba dele a capacitação, a força e as condições para que a sua missão se cumpra. Espero que você goste da leitura desse livro e que ele possa ajudar a ver a importância do que foi colocado em nossas mãos. Agradeço pela sua atenção e que o Senhor Jesus nos ajude a cumprir a nossa missão como guardiões do novo mandamento que o Senhor Jesus nos deu. Um abraço, que Deus abençoe a nossa vida.